Olá pessoal, seguindo com o nosso curso de tratamento de águas urbanas servidas, hoje nós vamos falar do reator WASB. Tá? Bem, o reator WASB é uma tecnologia anaeróbica que foi desenvolvida lá pelo final da década de 70, início da década de 80, na Holanda. O nome WASB é derivado da característica desse reator, que refere-se a um reator anaeróbico de manta de lodo e fluxo ascendente. Então, o fluxo ascendente é uma característica importante do processo, nós vamos ver mais para frente, e que foi desenvolvida a partir de observações de filtros anaeróbios e observações de outros claros de gestores, onde observou-se a formação de uma biomassa, né, uma forma de crescimento de micro-organismo, chamado de grânulos, né, o crescimento granular que nós vimos na aula anterior, e descobriu-se aí que o fluxo ascendente, manter o sistema funcionando com fluxo ascendente, tinha grande capacidade, era um grande fator para selecionar os micro-organismos e favorecer a formação desses grânulos. Então, o reator WASB, uma característica importante é que a biomassa que está dentro do sistema, ela é retida na forma de grânulos. Esses grânulos são selecionados, impostos, né, a sua formação a partir desse fluxo ascendente. Inicialmente, a tecnologia foi desenvolvida para o tratamento de águas residuárias industriais concentradas. O que quer dizer concentradas? É um efluente, né, uma água residuária que tem elevadas concentrações de material orgânico, maior do que a gente encontra tipicamente no esgoto, principalmente para efluentes agroindustriais, então tratamento de efluentes de suinocultura e por aí vai. O objetivo e o que motivou o desenvolvimento dessa tecnologia, em parte, era para eliminar as desvantagens dos sistemas anaeróbicos convencionais. Então, o tratamento anaeróbico tem uma série de vantagens, que inclui a baixa produção de lodo, como consequência, né, do resultado de uma menor geração de energia. Nós vimos no catabolismo, né, anaeróbio, e gera menos lodo. Tem o potencial de geração de energia devido à produção do metano, porém, os sistemas anaeróbios disponíveis naquela época possuem algumas desvantagens para aplicação direta, principalmente para alguns tipos de efluentes, que incluíam limitações referentes a tratar efluentes com elevadas quantidades de sólido suspenso. Então, por exemplo, o filtro anaeróbio, que é uma tecnologia já também bastante aplicada e bastante antiga, não podia receber esses efluentes porque havia uma grande quantidade de sólido em suspensão. Outra limitação era retenção dessa biomassa e, consequentemente, essa grande quantidade de sólidos no sistema, que era uma limitação do tratamento anaeróbio. Então, um dos objetivos também do desenvolvimento do reator WASB era possibilitar a retenção de uma grande quantidade de biomassa para que fosse possível alcançar uma elevada taxa de conversão. Nós vimos isso já na parte de cinética, né? Quando a gente viu a questão da relação entre consumo de substrato e crescimento microbiano. Consequentemente, aumentando a quantidade de sólidos, de biomassa no sistema, seria possível o quê? Reduzir os tempos de detenção hidráulica, em outras palavras, reduzir o volume desses sistemas e o tempo que o esgoto permanece neles, o que é uma vantagem importante, bem como operar esses sistemas com elevadas cargas orgânicas volumétricas, sendo possível aplicar, então, uma grande quantidade de material orgânico. Bem, o reator WASB, por ser uma tecnologia anaeróbica, está sujeito, certo, aos mesmos processos de conversões de todas as tecnologias anaeróbicas, tá? Então, a digestão anaeróbica é um processo que se caracteriza, né, pela produção de metano. Então, no caso do esgoto, o objetivo do tratamento anaeróbio é a formação do metano, que nós vamos ver que sem a formação do metano praticamente não há remoção de material orgânico. Neste caso,
O metano é o composto mais reduzido e que acaba passando para a fase gasosa, e aí há então a transferência, né, do material orgânico que estava dissolvido, vejam vocês, para para a fase gasosa. Então, na verdade, o metano que vai ser o composto mais reduzido ao final desse processo de digestão. Por isso nós chamamos ou dizemos que a digestão anaeróbica é um processo de transformação e não de destruição do material orgânico, porque ao final grande parte desse material orgânico ainda estará presente, só que agora na forma de metano. Também vimos que a energia liberada no catabolismo oxidativo é muito maior que aquela liberada no catabolismo fermentativo, que é justamente a digestão anaeróbica. Como consequência, há o quê? Uma baixa taxa de crescimento dos micro-organismos anaeróbios, o que é caracterizado por um baixo valor de Y, que nós vimos na aula passada. Uma coisa importante é que o processo de conversão anaeróbica que ocorrerá nos reatores é um processo complexo, que envolve 4 fases principais e que requer um equilíbrio muito importante entre essas etapas. O que vai ocorrer no início, que o esgoto, ao entrar no reator anaeróbio, que possui esse esgoto compostos orgânicos de grandes cadeias, compostos orgânicos complexos, ele será o quê? Hidrolisado pelas bactérias hidrolíticas, que vem a formar a primeira fase da digestão anaeróbica, justamente a chamada hidrólise. Posteriormente, esses materiais orgânicos complexos serão convertidos em compostos mais simples, como glicose, aminoácidos, sendo esses substratos formados na hidrólise utilizados pelas bactérias acidogênicas fermentativas, formando os ácidos graxos e também os ácidos orgânicos, álcools e cetona. Grande parte desse material vai ser convertido a acetato na acetanogênese por bactérias acetanogênicas, sendo convertida na última etapa apenas o acetato para metano, principalmente. E aí sim, ocorrendo o que nós chamamos de remoção de material orgânico no sistema de tratamento anaeróbico. Vejam que é um processo complexo que envolve diferentes etapas. Aqui nós podemos observar essas fases e as rotas principais desse material orgânico no tratamento anaeróbico, que também ocorrerá similarmente no reator WASV. Então vamos ter as substâncias orgânicas complexas presentes nos esgotos, que serão convertidas na fase 1 e 2, na hidrólise e na acidogênese, a ácidos orgânicos. A maior parte desse material orgânico complexo vai virar ácidos orgânicos, sendo que a maior parte dos ácidos orgânicos será convertido a acetato, que posteriormente, na metanogênese, a última etapa da digestão anaeróbica, será convertida a metano. Observem que até a formação do metano, praticamente todo o material orgânico continua presente no reator. Ou seja, praticamente não há remoção de DQO, podemos dizer assim, até a acetanogênese. Apenas quando há a formação do metano que ocorrerá a remoção desse material orgânico. Além disso, a presença de algumas bactérias chamadas bactérias redutoras de sulfatos podem representar um problema para o tratamento anaeróbico, porque elas podem competir com substratos similares aos utilizados pelas bactérias metanogênicas. E, para piorar o quadro, produzem, como resultado desse processo de redução de sulfato, o gás sulfídrico ou sulfeto, que passa para gás sulfídrico dependendo do pH. E é o principal composto relacionado à formação de odor em sistemas anaeróbios. Então, geralmente, quando a gente fala sobre problema de odor no tratamento de esgoto, está geralmente relacionado ao tratamento anaeróbio, sobretudo em relação à formação do sulfeto e do gás sulfídrico. Bem, o processo de tratamento anaeróbio ele sofre influência de alguns fatores ambientais,
Dentre eles, a temperatura é um fator extremamente importante para a digestão anaeróbia. Existem temperaturas ótimas para ocorrer a digestão anaeróbia, na faixa de 35 e 55, que são chamadas de digestão mesofílica, no caso de 35 graus, e termofílica, no caso de 55 graus. Mas, geralmente, a taxa ótima é obtida na temperatura de 30 a 40 graus. O detalhe importante é que, abaixo dos 30 graus, a taxa máxima de digestão anaeróbica ela decresce 11% por grau Celsius. O que quer dizer isso? Em temperaturas abaixo do esgoto, abaixo de 18 graus, o tratamento anaeróbico deixa de ser atrativo, porque haverá uma baixa taxa de degradação, uma lenta, né, uma velocidade mais baixa de degradação, requerendo volumes adicionais e tempos de detenção hidráulicas maiores para a degradação do material orgânico. Por isso que o Brasil, dentre outros países de climas quentes, se destacam na aplicação do tratamento anaeróbio, principalmente o reator WASB. Além da temperatura, o pH é um fator extremamente importante no tratamento anaeróbio. As bactérias, as arqueias, né, na verdade, não bactérias, arqueias metanogênicas, elas se desenvolvem numa faixa muito estreita de pH, perto do neutro. Essa faixa de pH ótima para essas bactérias que convertem, né, que produzem o metano, é entre 6,3 e 7,8. O problema é que o reator anaeróbio, no caso o WASB, ele tem uma grande população de bactérias fermentativas acidogênicas e que produzem ácido, né, como uma das etapas da digestão anaeróbia. Se há um desequilíbrio nesse processo de conversão, pode haver o acúmulo de ácido no reator e, consequentemente, resultado que nós chamamos de azedamento do reator. As metanogênicas vão parar de produzir metano porque a condição se tornará adversa e haverá o que? Um consumo da alcalinidade com posterior decaimento do pH. Isso vai o que? Cessar a produção de metano e praticamente acabar com a remoção de material orgânico, ou seja, o sistema vai perder eficiência. Para voltar a funcionar é necessário que reestabilizar o pH para que as arqueias metanogênicas voltem a se desenvolver e a produzir metano. Bem, como que se dá o funcionamento do reator WASB? Ele possui um dispositivo característico que é chamado separador trifásico. A ideia é que esse dispositivo permite que o sistema possa separar o efluente tratado, manter a biomassa no sistema, além disso, permitir a coleta do biogás. Esse separador trifásico vai dividir o reator WASB em duas regiões distintas e importantes. Uma é a zona de digestão, onde ocorrerá aí praticamente toda a conversão do material orgânico a metano, e uma zona de sedimentação, onde a biomassa que for carreada junto com o esgoto tratado no fluxo ascendente acaba retornando para o interior do reator. Aqui a gente pode observar o funcionamento desse sistema. Então, o reator WASB ele é alimentado pela parte superior por um conjunto de tubulação que fará a distribuição homogênea desse esgoto no fundo do reator. Então, essas tubulações têm por objetivo promover a mistura desse efluente com essa biomassa. Essa biomassa entrará em contato com o material orgânico presente no esgoto, convertendo-o a metano. O metano vai subir junto com o esgoto, sendo coletado por esses defletores que o conduzirão até a parte de coleta do biogás, enquanto uma parcela dos sólidos adentrará a parte ao decantador. Nessa parte do decantador,
Esses sólidos sedimentarão nas superfícies desses defletores e depois retornarão para o interior do reator. E é assim que funciona o mecanismo de retenção de sólidos do reator UASB. Então, o sistema consegue, desta forma, manter a biomassa dentro do reator, coletar o biogás para poder fazer a gestão desse gás, seja para gerar energia ou para outra finalidade, ou apenas para queima, para controle de odor, e coletar o efluente tratado com menor teor de material orgânico e com menor concentração de sólidos. Apesar dessas vantagens que possui o reator UASB, um dos problemas que estão relacionados a esse sistema e é característico de todo o sistema anaeróbio é a possibilidade de produção de maus odores devido à presença de sulfato no esgoto e, consequentemente, a produção do gás sulfídrico. O sistema anaeróbio ele tem menor capacidade de tolerar cargas tóxicas, diferente dos sistemas aeróbios, que são mais robustos e conseguem receber efluentes mais tóxicos do que os sistemas anaeróbios. Como a biomassa tem uma baixa taxa de crescimento, resultado do que nós já vimos do processo catabólico anaeróbio, geralmente o funcionamento adequado do sistema leva a um grande tempo. O tempo necessário para o funcionamento adequado do sistema é maior do que sistemas aeróbios, tá? Isso pode ser reduzido inoculando lodo de outro sistema que esteja funcionando. E, apesar de possuir vantagens relacionadas à produção de metano, o efluente do tratamento anaeróbio ainda possui material orgânico em concentrações relativamente elevadas para algumas aplicações ou lançamentos de esgoto. Então, muitas vezes é necessário um pós-tratamento desse efluente para complementação e adequação, visando o lançamento ou até mesmo o reuso de água. Bem, como que se dá o dimensionamento desse sistema? O principal parâmetro de projeto para o dimensionamento do reator UASB é o tempo de detenção hidráulica. Então, essa é uma característica muito importante, pois significa que mesmo para efluentes com concentrações elevadas de material orgânico, o principal parâmetro é hidráulico. Então, basicamente, até uma certa faixa de carga orgânica que vai ser aplicada ao sistema, o reator UASB é exclusivamente dimensionado pelo tempo de detenção hidráulica, que pode ser definido matematicamente como sendo que o volume do reator dividido pela vazão de alimentação do sistema. Ou, em outras palavras, sabendo-se o tempo de detenção hidráulica e a vazão que será tratada, o volume do reator UASB vai ser determinado como produto dessa vazão vezes o tempo de detenção hidráulica. Então, vários estudos já foram feitos e existe então uma faixa de recomendação do tempo de detenção hidráulica para os reatores UASB, que varia em função da temperatura do esgoto, porque como a temperatura do esgoto tem grande influência na digestão anaeróbia, é de se esperar que temperaturas maiores necessitam menores tempos de detenção hidráulica, da mesma forma que menores temperaturas resultarão em maiores tempos de detenção hidráulica. Então aí de temperatura de esgoto variando de 16 até 26 ou mais do que 26 graus Celsius, o tempo de detenção hidráulica do reator UASB vai variar de 6 a 12 horas, independente, pessoal, no caso do esgoto, principalmente, da concentração de material orgânico que vai estar presente nesse efluente. Bem, um parâmetro importante no caso do esgoto para verificação, geralmente apenas, é da carga orgânica volumétrica, que refere-se o quê? A carga, a quantidade de material orgânico aplicada por volume de reator por tempo. Então, reatores UASB não devem trabalhar não é recomendado com cargas orgânicas volumétricas acima de 15 kg de DQO por metro cúbico por dia, mas essa faixa no esgoto dificilmente ultrapassará 3 kg de DQO por metro cúbico por dia.
Então, por isso que não é usual no caso do dimensionamento de reator WASB para tratamento de esgoto, a adoção da carga orgânica volumétrica como parâmetro de projeto, e sim apenas como verificação final da carga orgânica volumétrica. Outro parâmetro importante são as velocidades ascensionais e altura do reator WASB. A velocidade ascensional ela é fundamental para a formação e manutenção, formação do lodo granular, né? E promover a mistura do sistema dentro do reator. O esgoto, para ser tratado e ser degradado, ele precisa entrar em contato com a biomassa. E uma das formas disso acontecer, e a principal forma disso acontecer, né, é promovendo a mistura desse efluente com a biomassa. No caso do reator WASB, essa mistura é realizada utilizando-se a velocidade ascensional, né? Então nós temos aí que manter uma velocidade para vazão média de 0,5 a 0,7 metros por hora. No caso, para vazão máxima de 0,9 a 1,1. E em alguns picos temporários, horários, menor do que 1,5 metros por hora. Tá? Desta forma, se a gente observar então as faixas recomendadas de tempo de detenção hidráulica, se a gente plotar, né, as faixas recomendadas de tempo de detenção hidráulica e de velocidades ascensionais, nós vamos ver que a altura do reator WASB, mínima e máxima, vai variar de 3 a 6 metros. Então, um reator WASB, no mínimo, para que se tenha aí um atendimento tanto da velocidade quanto do tempo de detenção hidráulica, deve ter uma altura mínima de 3 metros e máxima não superior a 6 metros. Valores fora dessas faixas recomendadas resultarão em problemas operacionais para o sistema, porque pode levar a uma perda da biomassa, reduzindo assim o tempo de retenção celular ou a idade do lodo, o tempo que essa biomassa está ficando no sistema, consequentemente levando a falhas, reduzindo o quê? A menor eficiência de tratamento. Outro ponto importante do sistema WASB é justamente o sistema de distribuição do afluente. Ele é extremamente importante para garantir que o substrato seja distribuído uniformemente na parte inferior do reator. Nós vimos que o reator WASB ele é alimentado pela parte superior, mas por um conjunto de tubulação que transportará o esgoto até o fundo do reator. Esse efluente vai ser então disperso no fundo do reator e seguirá um fluxo ascendente. Então, o número de tubo de distribuição é extremamente importante e é implementado utilizando o que? Uma caixa de distribuição com vertedores triangulares, que fará o que? Uma distribuição uniforme desse esgoto que vai chegar. Ele pode ser calculado simplesmente o número de tubo de distribuição pela área transversal do reator, dividido pela área de influência de cada tubo, que fica em torno, assume-se que cada tubo consegue promover uma mistura numa faixa de 1,5 até 4 metros quadrados. Outro aspecto importante em relação ao reator WASB é a qualidade do efluente, tá? Então, empiricamente, determinou-se que o efluente WASB, basicamente, a qualidade em relação à remoção de material orgânico depende do tempo de detenção hidráulica. Então, plotando esta equação a eficiência de remoção de DQO, né, nós vamos ver que para os valores típicos de reator WASB na faixa de 8 horas de tempo de detenção hidráulica, é esperado que uma remoção de DQO na faixa de 67%, enquanto que para DBO a remoção nessa mesma tempo de detenção hidráulica é na faixa de 75%. Outra questão importante relacionada ao reator WASB é em relação à produção de metano. Então, nós vimos que um dos objetivos do tratamento anaeróbio é a formação do metano para que haja a
remoção de material orgânico. Por outro lado, também, a produção de metano pode ser atrativa para fins de geração de energia, dependendo das características do efluente a ser tratado. Essa produção teórica de metano pode ser determinada no reator WASB a partir de um balanço de massa da DQO que entra no sistema. Então, nós sabemos que num reator anaeróbio haverá a entrada de uma determinada massa de DQO. Essa massa de DQO pode ser convertida a metano. Uma outra parcela de DQO vai virar lodo. No caso aqui, o lodo, tanto resultado do crescimento microbiano, como também a incorporação de material orgânico inerte, que será incorporado também aonde? Ao lodo. E uma outra parcela desse material orgânico vai sair com efluente, no caso a DQO, sem que haja nenhuma transformação, sem que haja nenhuma modificação. Então a gente pode dizer que a DQO total, né, que entra no sistema, uma parte dessa DQO vai virar metano, uma outra parte vai virar lodo, tanto lodo celular, que é o lodo devido ao crescimento, né, ao anabolismo, quanto o lodo que é DQO que já vinha, que estava presente no afluente, que entrou e ficou retido, certo, no sistema. E uma outra parcela vai sair com o efluente do sistema anaeróbio. Essas três parcelas iniciais aqui, que a gente está chamando de DQO convertida a metano, DQO celular e DQO retida, na verdade é a eficiência do sistema, seria a DQO removida, porque ela vai ficar dentro do reator anaeróbio. No caso do metano, vai se desprender e vai passar para a fase gasosa. Então, a gente rearranjando essa equação, né, esse balanço de massa, podemos dizer então que a DQO que é convertida a metano seria igual a DQO que foi removida menos a DQO que virou lodo, que foi parar no lodo. Então a DQO que foi convertida a metano, a DQO que é removida pode ser facilmente calculada pela vazão, a massa de DQO, né? Pela vazão que entra de esgoto, vezes o que? A remoção desse material orgânico, que é a concentração inicial menos concentração final, menos o lodo que vai ser formado, que seria quem? O Y observado, que é o coeficiente de produção de sólidos total, celular mais retido, vezes o que? A carga de DQO que está entrando no sistema. Esse Y observado, que é justamente o somatório da atividade microbiana, o crescimento dos micro-organismos, mais o material orgânico inerte, nós estamos chamando de Y observado, e o valor dele, geralmente para sistema anaeróbio, varia de 0,11 a 0,23, sendo tipicamente adotado 0,18 quilos de sólidos de DQO, né, relacionado a sólidos suspensos totais, por quilo de DQO aplicado, ou quilo de DQO que entra no sistema. Calculando-se então a DQO que seria convertida a metano, pessoal, a gente pode calcular agora a vazão de metano, convertendo essa massa de DQO, certo? Em função do que? Corrigindo aqui para equações dos gases, corrigindo que a DQO correspondente a 1 mol de metano, tá? Então, simplesmente calculando o valor de K para a massa de DQO por metro cúbico, a gente consegue o quê? Calcular a vazão de metano que será produzida por esse sistema anaeróbio. Para exemplificar isso, então aqui tem um exemplo para a gente realizar. Então, considere o tratamento de um efluente com as seguintes características. Temperatura do esgoto 26 graus Celsius, vazão média 400 metros cúbicos dia, a DQO desse esgoto de 600 mg de oxigênio por litro, o Y observado de 0,18. Pede-se que seja determinado o volume e o TDH do reator WASB, o número de tubo de distribuição do efluente, a velocidade ascensional, a produção teórica de metano e o rendimento de produção de metano, ou seja, quanto de metano é produzido
por metro cúbico de efluente tratado. Então, para o cálculo do volume do reator WASE, a primeira coisa que precisa ser feita é o quê? Selecionar um TDAH em função de quem? Da temperatura do esgoto. Para 26 graus Celsius, vocês vão ver que a temperatura para 26 graus Celsius, o TDAH recomendado está entre 6 e 9 horas. Então, vamos selecionar um valor médio de 8 horas. Vamos ter o quê? Que o volume desse reator WASB para um TDAH de 8 horas e uma vazão de 400 metros cúbicos por dia vai ser de aproximadamente 133 metros cúbicos. Ou seja, para manter esse esgoto em média 8 horas dentro do reator, permitindo que ele seja degradado e convertido, né, é preciso que o reator tenha um volume de 133 metros cúbicos. Apenas como exemplificação, a gente faz uma checagem da carga orgânica volumétrica para verificar se ela está menor do que 15 kg por metro cúbico dia. Substituindo aqui os valores e considerando agora o volume do reator WASB, nós vamos ver que essa carga orgânica volumétrica que resultará desse esgoto, juntamente com as características desse reator WASB 133 metros cúbicos, é de apenas 1,8 kg de DKO por metro cúbico por dia. Ou seja, é uma carga orgânica bastante adequada para o sistema. Calculando a velocidade ascensional e altura, então vamos ver que para a vazão média, a velocidade recomendada é de 0,5 a 7 metros por hora. Vamos adotar uma velocidade de 0,6, vamos chegar ao quê? Que o reator WASB precisa ser construído com uma altura de 4,8 metros. Em relação ao número de tubo de distribuição, então, a primeira coisa que precisamos fazer é calcular a área desse reator. A área pode ser calculada simplesmente o quê? Dividindo o volume, certo? Pela altura do reator. Vamos ver que esse reator tem uma área de aproximadamente 27,8 metros quadrados. Então, assumindo-se uma área de influência do tubo de 2,5 metros quadrados, vamos chegar que o número de tubos necessário para esse sistema é na faixa de 11 tubos. E por último, vamos fazer o cálculo da produção teórica de metano. Para fazer o cálculo dessa produção, primeiro precisamos determinar a eficiência do sistema, como o TDAH é de 8 horas, estimando pela equação da eficiência de DQO, vamos chegar que a eficiência do sistema esperada é de 67%. Isso resultará que o efluente tratado apresentará uma concentração de aproximadamente 198 mg de DQO por litro. Substituindo esses valores na equação e considerando o Y observado de 0,18, vamos ver que a DQO que entra no sistema por dia e que é convertida a metano é de aproximadamente 117,6 kg de DQO por dia. Convertendo essa massa de DQO a vazão de metano, vamos chegar que aproximadamente esse sistema vai produzir 45 metros cúbicos de metano por dia. O rendimento, no caso, simplesmente fazemos o quê? Dividimos a vazão de metano produzida pela vazão de esgoto tratado. E esse sistema produz uma vazão, tem um rendimento de aproximadamente 0,11 metros cúbicos de metano para cada metro cúbico de efluente tratado. Então, pessoal, fica aí para vocês a sugestão de refazer esse exercício, substituindo por outros valores, aumentando as concentrações, reduzindo, para entender o efeito que tem cada um desses parâmetros. Bom estudo para vocês.